Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do FOF, né, da Red Top FOF aqui, um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários para você que não quer ter o trabalho, né, de ficar ali gerindo a própria carteira, se aprofundando nos relatórios, você pode comprar um FOF, né? Você vai pagar ali uma taxa de administração para o gestor profissional administrar, a carteira própria dele, tá certo? Então, vamos aqui para aquelas informações mais gerais, tá? Então, você vê que está com desconto, né, em relação ao valor da cota e valor de mercado, né? 76,80 contra 71,20. A gente já vai ver com mais detalhe isso mais para frente aqui. O fundo possui uma taxa de administração, que já inclui a gestão de 0,60, tá? Sobre o PL, sobre o valor de mercado, no caso de integral e fix, como ele integra, então está sendo sobre o valor de mercado, o que está sendo bom, né? Porque o valor de mercado está abaixo da patrimonial, então a taxa de administração também está abaixo, né? Bom sobre esse prisma do custo, evidentemente, né? Taxa de performance 20% sobre o QCD, o IFIX, tá certo? Fundo já, né, uma quantidade boa aqui de cotistas, né? Quase 75 mil cotistas, que também é importante caso ele venha querer captar no mercado. Tá, rapidamente aqui, a gente vê que em julho, né, o IFIX ele subiu 0,52, enquanto o Ibovespa, por exemplo, 3,02. Já em 2024, o Ibovespa ainda perde 4,87 contra 1,61 do IFIX, tá certo? Então, lembrando, claro, né, que a gente está utilizando o relatório aqui mais atualizado de julho, né? Então, esse mês aqui de agosto ainda não está sendo levado em consideração, porque tem um delay sempre de um mês ali para os relatórios, tá certo? Então, vamos passar aqui, você vê que na comparação trimestral ele teve uma recuperação, né, em relação do segundo para o terceiro TRI aqui de 2024, aumentando ali o seu resultado, né, saindo ali de 53 para 65 centavos por cota, né, com FFO ali de 65 centavos, e a distribuição ainda manteve 63 centavos, que a gente também já vai ver o quanto que ele tem de reserva, tá certo? Então, como eu falei lá no início do vídeo, né, o FOF, ele tem algumas características, e alguma delas, né, eu gostaria de reforçar aqui com vocês. Primeiro, uma equipe, né, de profissional especializada, né, evidentemente, espera-se que um gestor de um FOF, né, seja um cara capacitado, né, um cara do mercado, enfim, com todas as certificações correspondentes, tá? Outro fator que é quase é, indiscutível aqui é a diversificação, embora tenha algumas ressalvas aqui que eu vou falar no próprio relatório aqui que a gente está analisando, né, que essa diversificação dele aqui, na minha avaliação, deixa muito a desejar, mas é uma característica geral, né, dos FOFs aí, dos fundos imobiliários que investem em cotas de outros fundos, né. Outra característica marcante também é uma certa exclusividade, né? O FOF ele vai ter acesso a fundos que talvez não sejam distribuídos ali ao investidor geral, mas somente ao investidor profissional ou até qualificado, tá? E, claro, o ativismo da gestão, né? Você consegue, em tese, né? Você espera que de tempos em tempos haja ali operações, ganhos de capital, né? Que o gestor não simplesmente compre uma carteira e fique lá parado, né? Que ele faça movimentações constantes, né? Para poder extrair o máximo ali de resultado, tá certo? Então, feito isso, tá? Eu falei que eu ia falar do desconto mais para frente, então tá aqui o famoso duplo desconto, que quem é inscrito no canal já está até dando aula aqui, daqui a pouco vai ter uma masterclass de algum dos seguidores aqui dando aula só sobre o duplo desconto. Então, hoje, né, na cota de mercado aqui, né, que eles até diminuiu aqui devido a um outro, né, período aqui que eles fecharam, né, fechou ali em julho, 70,57, até aumentou em tese, né, o desconto, então você tem ali 8,8, isso aqui é um fato, né, foi um fato que fechou ali na data de relatório, então essa distância aqui hoje é um fato, se você comprar você vai levar isso, e aqui você tem ainda um upside, né, um potencial, que é se todos os ativos que o fundo investe hoje, se eles forem negociados ao par, ao seu valor justo, que seria 92,19, né? Então você tem ali, né, teria uma porrada de 76,80 para 92,19, né, ali 20%, além dos 8,8, né, o que vai dar ali 30,6, tá? Então aqui ele vai destrinchar por setor, tá? Então você, né, chama a nossa atenção aqui, na verdade,
o ágio do segmento, você tem o próprio ágio do HFOF, como a gente viu, e aí esse conjunto, né, você teria ali, por exemplo, em laje corporativa, mais de 45% de fechamento ali em relação ao valor patrimonial. Shopping também 25,8%, né, valores relevantes, e está aqui a distribuição setorial e a carteira total com 30,6%, como a gente já viu, tá certo? Aqui ele dá uma visão aí do mercado, vamos passar rápido aqui, um volume captado de 2024, né? Os fundos imobiliários de CRI liderando ainda com 32%, né? Seguido por shopping, captou bem, a gente tem visto muitas movimentações no setor de shopping, né? E reproduz também um pouco do peso que eles têm, né? No próprio índice em geral, né? Mais de 25 bilhões aí captado dos senhores, tá certo? E o volume ainda, né, de pipeline para 2024, então, teoricamente, você tem ofertas ali que somam mais de 18 bilhões que ainda vão para vir, estão para vir no mercado. Evidente, isso aqui não é uma garantia, vai depender também das condições do mercado, tá? Então, aqui, outra informação relevante, né, os fundos imobiliários aí superaram a marca de 2,75 milhões de investidores em julho, né, o que dá um aumento de 22% nos últimos 12 meses, né? Então são os fundos imobiliários caindo de fato no gosto, né, dos investimentos aí, né, dos investidores, e estão se expondo ali, né, uma média de aproximadamente 42 mil novos investidores a cada mês, né? Então, enfim, por isso também que a gente fala aqui de fundos imobiliários, FIAGRO, FIINFRA, né? Sabe que é uma demanda que tem crescido, muita gente entrando nova, que precisa de orientação, a gente tenta ajudar, né? Dando uma explicada aqui nos relatórios, né? Que ele sempre traz, né? A relação risco-retorno aqui do IFIX para alguns outros índices, né? Desde janeiro de 2011 até julho de 2024, né? Você vê em 2024 aqui o IFIX com 3,01 de volatilidade, quanto o Ibovespa, por exemplo, com 12,16, né? Realmente bem mais volátil, você precisa ter um estômago muito mais preparado para enfrentar uma volatilidade de 12 do que uma volatilidade de 3, tá? Não significa necessariamente, né, que você tenha que optar por um ou outro, você pode ter os dois, aliás, é isso que eu tenho na minha carteira, né? Várias classes de ativo, esse é meu modo de investir. Tem gente que bota quase tudo ali em renda variável, ou tudo até mesmo em fundos imobiliários, né? Mas enfim, aí é uma questão pessoal ali também de cada um, tá certo? O fundo está hoje, né, 99% ali dos ativos são realmente fundo imobiliário, ele não tem CRI, então isso é um ponto positivo, né? Isso é um FOF puro sangue ali realmente, né? Que não fica inventando de colocar crédito na carteira, tá certo? Aqui um pouco da relação entre o segmento, né, do IFIX e o segmento do HFOF, então ele está ali, né, sobrealocado, principalmente em corporativo e também em renda urbana. Então são dois setores que a gestão ali do HFOF está apostando, né, em comparação com o benchmark do setor, que é o IFIX, tá certo? E aqui a gente chega na carteira do fundo, tá? Então tá aí a carteira, né, são ativos uns mais conhecidos, né, outros menos. Eu marquei aqui né, em rosa o que eu tenho na minha carteira pessoal, né, então não tem muita interseção da minha carteira com a carteira do gestor do HFOF, né, eu tenho apenas o HLOG, que é a maior posição dele, com 12,6, e o BTCI, que é a posição dele com 3,1, né, o fundo ali de crédito do BTG, tá certo? E nessa parte aqui em azul, tá, eu marquei os fundos que são da própria gestora, tá? A meu ver, há um certo exagero aqui, tá? Com todo respeito ao trabalho lá dos profissionais, mas realmente, né, são vários fundos da própria gestão, só nesses que eles abriram aqui, fora pode ter ou não outros aqui nesses 7,9, né? Então você tem ali aproximadamente 46,4% do PL da carteira, tá, exposto a fundos imobiliários da própria casa. E aí, claro, né, surge a pergunta, né, será que tem um conflito de interesse aqui com tamanha exposição? É algo que o mercado, a meu ver, ainda precisa amadurecer e ter regras um pouco mais restritivas sobre esse limite, né, da gestão criar um FOF. Em geral, é para investir em outros fundos. Não acho que seja o caso também de proibir, mas, né, 46 é um pouco
puxado para mim. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se você vê problema, não vê problema, enfim. Se você gostou também da carteira, se tem algum desses fundos imobiliários aqui que você tem na sua carteira, ó, dá até um pause aí, dá um print, tá certo? Então, para a gente fechar já esse relatório, vamos passar aqui rapidamente pelo resultado, né? A maioria é realmente de fundos imobiliários, então não tem muito o que inventar. Claro, né, ganho de capital também, mas aí é o ganho de capital entre os próprios fundos imobiliários. Esse mês não teve um valor, né, significativo, não chegou nem a 0,1 de cota, tá certo? E fundo, né, ponto positivo aqui é que ele gerou um resultado maior do que ele distribuiu, né? Então ainda acumulou aí um centavinho a mais de reserva, 64 contra 63 distribuído, isso sem ganhos relevantes de capital, né? Então só com o ganho de rendimentos recorrentes, o que é de fato um ponto positivo, tá certo? Então, se encaminhando para o final, está aqui, né, mais ou menos o que a gente viu ali de uma forma mais gráfica aqui, mais lúdica, sem ganho de capital relevante aqui em julho de 2024. Teve um baita ganho, né, em janeiro ali, de 24, isso gerou para ele uma boa reserva. Nos meses subsequentes também ele conseguiu um pouquinho de ganho, né? Então aqui ele chega, né, com o resultado acumulado aqui, uma última informação, mas não menos importante, tá? De 95 centavos por cota de resultado acumulado em julho de 2024, que dá para ele um grande colchão de liquidez, né? Que ele não precisa se desfazer das cotas. Com essa reserva aqui, ele pode esperar e aproveitar o melhor momento do mercado, tá certo? Então, por hoje era isso. Fechamos. Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal. Valeu, grande abraço.